Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e agora, conforme prometido, iniciando para valer com vocês a cobertura sobre a situação no Rio Grande do Sul, cobertura na qual eu tô chegando bem atrasado, né, gente? Então tem bastante coisa para abordar com vocês. Olha, o último feedback que a gente tem da Defesa Civil do Estado é do dia de ontem e os números são impressionantes. 447 municípios afetados, 79.540 pessoas em abrigos, outras 538.241 pessoas desalojadas, que não estão em abrigos. Aí a gente está se referindo a pessoas que estão em casa de familiares, casa de conhecidos, que estão na rua mesmo, arrumaram algum outro canto ali para ficar, tá? Isso já configura essa como a maior tragédia no sentido de pessoas que estão fora das próprias casas que a gente já teve no Brasil, ultrapassou o número de várias outras que aconteceram ao longo das décadas, ok? 2.115.000 pessoas afetadas, 806 pessoas feridas, 127 pessoas desaparecidas, 147 óbitos confirmados. Tá, em número de óbitos, não é a maior tragédia que a gente já teve, inclusive natural. A gente tem o caso ali das tragédias na região serrana do Rio, que aconteceram ao longo, né, das últimas 2 décadas. Uma delas chegou ali a atingir um número de 1.000 mortes diferentes, mas em danos gerais, isso aqui que está acontecendo no Rio Grande do Sul acaba sendo muito mais grave, ok? E a gente ainda não tem uma contabilização muito confiável sobre óbitos. 76.470 pessoas resgatadas, algumas dessas entram na conta ali de desalojados e em abrigos, tá? E 10.814 animais resgatados, dos mais variados tipos, de animais domésticos, até mesmo teve o caso aí mais emblemático do cavalo, por exemplo, ok? E uma coisa que chamou a atenção de muita gente é que de ontem para hoje, na região serrana, lá do Rio Grande do Sul, foram detectados tremores de terra. Esses tremores de terra, eles foram percebidos pela população, que começou a proliferar, inclusive, vídeos e comentários nas redes sociais. Muita gente ligou para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não conseguiu constatar ali nenhum dano estrutural mais grave criados por esses tremores, até o momento, ok? E já hoje, né, depois do amanhecer, a rede sismográfica brasileira, com dados do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília e também do Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo, né, mostrou ali detalhes a respeito desses tremores de terra. No total, gente, nós tivemos tremores de magnitude que variavam entre 2,3 e 2,4 graus na escala Richter. Eles ocorreram em Caxias do Sul, Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, 3 municípios no mesmo canto ali da Serra Gaúcha, tá legal? O primeiro dos 4 sismos foi registrado a 1h48 da manhã dessa segunda, com magnitude de 2,4 e epicentro em Bento Gonçalves. O segundo se deu às 2h37, tá? Menos de uma hora depois. Teve magnitude de 2,3 e foi em Pinto Bandeira. E o terceiro foi em Caxias do Sul às 2h58 com magnitude 2,3 e foi seguido 5 minutos depois por outro tremor da mesma magnitude também em Caxias do Sul. Gente, uma dúvida que aí corre solta é se isso tem alguma correlação com as chuvas, né? E ainda não há uma certeza com relação a isso. Há um ponto importante, esses tremores, eles ocorrem com uma frequência até que bastante considerável na Serra Gaúcha, tá? Existe um histórico de ocorrências de tremores de magnitude entre 2 e 3 na escala Richter por lá. Nos últimos 10 anos, a região registrou 27 sismos desse tamanho. Então a gente tem ali uma média que seria de 2,7 sismos por ano. Pode ser que agora, como todos os olhares do país estão direcionados para essa região, que isso acabe ganhando mais notoriedade, também porque vem numa situação em que tudo já está extremamente degradado. Então se trataria possivelmente de uma coincidência. Mas também existe a hipótese, e você demora meses para poder confirmar e trazer essa correlação, de que o fenômeno foi causado pela acomodação do solo devido a essas fortes chuvas, tá? Em geral, segundo as pessoas mais especializadas aí na área de sismologia,
seriam necessários alguns meses de chuvas para que esses tremores passassem a acontecer. Como a gente teve algo totalmente inabitual, né, em quantidade de chuva, pode ser que isso tenha se apressado, mas uma confirmação, uma certeza nessa temática, ela levaria algum tempo para surgir. Tá? A gente, como não tem muito terremoto no Brasil, fica meio no escuro quando, né, o que significa determinado grau na escala Richter. De modo geral, se coloca dessa forma, gente. Os tremores são pouco perceptíveis quando eles vão até 3,4 graus. Seria o caso desse que a gente teve de madrugada. Eles podem ser notados, mas não de forma muito escancarada. Tá? De 3,5 graus para cima, você consegue, por exemplo, ouvir o barulho do tremor no geral. A partir de 4,3 graus, os móveis balançam, pequenos objetos podem ser derrubados e por aí vai. A gente não sabe, isso pode acontecer numa escala menor, a gente não viu relatos muito claros de que chegou a cair coisa no chão e tudo mais nessa última madrugada, até pela escala ser inferior. Aí muros começam a rachar, objetos pesados a se deslocar a partir de 5 graus na escala Richter. Do 6 em diante, aí você costuma registrar ali danos consideráveis em construções e tudo isso. E aí a coisa vai indo até ter aí os grandes terremotos e tudo mais, né? Não temos no Brasil. Tremores, eles são razoavelmente habituais, não só nessa região da Serra Gaúcha, mas também em outras localidades. Gente, vou trazendo atualização se esses tremores voltarem a acontecer também, tá? E conforme também especialistas em sismologia forem analisando aí as causas que levaram a isso. E também, sobretudo, relacionado à situação no Rio Grande do Sul. Os rios não tinham se esvaziado, as áreas inundadas, boa parte delas continuavam assim, inundadas, e voltou a chover. Então, novos recordes, principalmente lá no Guaíba, lá em Porto Alegre, estão sendo atingidos, e a coisa pode seguir dessa forma ao longo desta terça-feira, quando só depois as chuvas talvez cessem. Ok, gente? Aceito sugestões aqui sobre o que abordar nessa temática aqui nos comentários. Como eu cheguei depois, é interessante saber aí quais as principais demandas que vocês têm. Grande abraço a todos e até a próxima!